Fala traders, iniciando mais um review aqui no canal. Essa semana que foi bem fraca, foi a semana mais fraca aí do mês em questão de jogo. Eu fiz poucas partidas, semana de data FIFA, e os jogos da data FIFA que eu queria fazer eu não consegui por conta do horário, né? Que foi as eliminatórias para a Copa. E eu fiz alguns jogos da Copa do Nordeste, na verdade assisti, né? Clique, basicamente não dei nenhum. Por isso que eu não tô colocando. E o que eu dei um clique foi nesse jogo aqui, que foi o Málaga contra o Leganés, La Liga 2. E aqui tava com um padrão bem claro para operar a favor do Málaga, só que eu não ia fazer isso em back, né? Eu fiz isso em lei. Tive algumas oportunidades, tá? Comprei a um preço um pouco alto, que foi depois de um escanteio que eu queria entrar na posição, mas entrei nela, tinha padrão, eu até tentei melhorar um pouco o meu preço, né? Vocês aí que estão acompanhando já tem um tempo os vídeos, vocês percebem que eu tô com uma stake reduzida, tá? Normal, data FIFA, jogos um pouco aleatório, eu normalmente trabalho com a mão reduzida. Aí teve algumas chances bem claras, tá? Pra gente ter pego esse gol, essa posição em lei, mas acabou não acontecendo, tá? Esse gol, mas foram várias chances que o Málaga teve para abrir esse placar e acabou que o gol não saiu, né? Mas foi uma boa posição. O Málaga, inclusive, até os números mostram, né, isso, né? Que ele vence ali, igual eu tô mostrando para vocês ali no lado direito, vence 63% dos primeiros tempos. E ele tinha um domínio, tá? Tinha um controle ali do jogo, né? Que me fez abrir essa posição. Ele tava tomando alguns contra-ataques e isso é um problema, tá? Quando você tá abrindo lei. Só que o que acontece? Quando o Leganés chegava, o Málaga pegava e contra-atacava muito rápido, né? Inclusive teve até esse lance aí que tá passando agora na tela do goleiro. Na minha opinião, tá? Não é porque eu tava na posição não, mas era pra ter expulsado o goleiro, que era o último jogador. O goleiro foi basicamente pra acabar com a jogada. Não expulsaram, né? Não expulsaram, faz parte, né? Nem o VAR nem chamou, se eu não me engano, também pra esse lance. Eu acredito que foi um grande erro aí, tá? Mas eu tava na posição da mesma forma. Esse lance se originou de um contra-ataque, tá? Do Málaga. E tem alguns momentos aí que a stream dá uma travada, tá, gente? E isso daí é stream mesmo, tá? Que eu não sei se o sinal da segunda liga ali da Espanha, né? Ela é um pouco mais demorada, eu não sei o que estava acontecendo, mas vários jogos da La Liga 2 tava bem travado. E a gente teve algumas oportunidades, tá? Igual eu tô mostrando pra vocês, teve alguns lances que poderia sim ter saído esse gol, tá? Claro que por ser uma segunda divisão, esses times não têm um ataque tão forte ou algo do gênero, né? E pode ocorrer isso daí mesmo, né? Pode ocorrer isso daí mesmo. É, já tá chegando bem na hora que vai ter o fecho dessa posição, que vai ter um ataque do Leganés. E por critério mesmo de método, né? Eu basicamente fecho a posição quando acontece um escanteio ou uma falta muito perigosa. E isso vai ocorrer já nos próximos minutos aí que vai passar aí na tela. Vai ter um escanteio pro Leganés e eu vou fechar a posição basicamente aí. Na hora do fecho, eu percebi que eu consegui, até pela minha tela ali, no clique era 12 segundos, né? Na hora que eu dou o clique, eu percebi que eu tava na frente de muitos traders, né? Você vê que eu consigo fechar a posição e essa odd derrete. Depois disso, eu só fui comprando algumas posições, tá? Em faltas e escanteios, mas nada de ficar muito tempo na posição. Esse jogo aí do Sport contra o Deportivo La Coruña, eu fiz um vovô, tá? Eu abri uma posição de um vovô, aí eu abri com com a stake um pouco maior, tá? Eu abri com 30% da minha stake, tá? Nessa posição. E aí, primeira coisa que vocês podem pensar, né? Vocês olham ali para o lado direito, vocês veem que o La Coruña, né? É um time muito forte no segundo tempo. Só que o critério que me fez abrir essa posição foi muito pela defesa, tá? Do Sporting, tá? A defesa do Sporting, vocês podem ver ali que ela é muito forte no segundo tempo. Então esse foi um dos critérios que me fez abrir a posição, tá? Por isso que eu abri ela em lei, abri reduzido, tá? Abri reduzido esse vovô. É... Mas mesmo assim, pelo controle, estava tendo uma leitura interessante, tá? Pro Sporting. Vai acontecer de eu tomar o gol, tá?
Eu basicamente essa semana aí, pelos jogos que eu fiz, foi basicamente só esses dois que eu dei clique mesmo. Eu fiquei em red, mas se não me engano, acho que foi alguma coisa de 3 a 4%. Foi algo assim. Dei stake, tá? Bem baixo, não tem problema algum. Esse tipo de head é o head que a gente basicamente gosta, entre aspas, né? Que é um head pequeno, né? Então foi bem interessante. Esses jogos de liga alternativa, eu já até comentei isso daí pra vocês, tá? Mas é importante a gente sempre trabalhar reduzido, tá, gente? Por conta disso daí. Se fosse um jogo normal, tá? Se fosse uma partida que eu tivesse feito a abertura com a minha stake normal, eu teria tomado um head de. Eu vou tomar um head aí, se eu não me engano, de 2%. Eu teria tomado um head de 10 a 14% nessa posição, tá? Foi basicamente aí. Aí vai ter uma falta pro La Coruña. Eu, por método, tá? De vovô, eu não fecho essa posição, tá? Eu mantenho ela. Mesmo que seja uma falta, que vai correr essa bola na área, eu não fecho a posição. E aí eu tomo o gol, tá? Foi basicamente essas as entradas, tá? Nos próximos dias aí eu vou postar também um vídeo do meu resultado, de como é que foi desse mês, para vocês. E foi muito interessante para mim esse mês, tá? Mesmo com bastante jogos aí sem operar. Eu vou postar para vocês com mais detalhes de como que ficou, tá? E aí eu fazendo o fecho. Aí, gente, o que eu peço pra vocês, se você puder comentar aí, eu comprei um microfone novo, eu tô fazendo um teste aqui pra ver se dá uma melhorada na qualidade de como que sai minha voz aqui pra vocês. Se vocês puderem comentar aí falando pra mim o que vocês acharam, né? Se ficou melhor, se tá muito alto ou tá muito baixo, se eu tenho que fazer alguma alteração. É importante esse feedback, tá, gente? É importante pra mim. Se você puder fazer, claro, eu agradeço muito, tá? Nesse momento aí, tá olhando em relação ao jogador do La Coruña, que ele estava impedido e ele voltou, tá? Mas ele não participa da jogada. É isso que tá sendo olhado, né? E daqui alguns segundos já vai validar esse gol aí pro Deportivo La Coruña, e aí eu tenho que fechar a posição, tá? Eu basicamente tomei esse gol aí nessa semana. E é isso, pessoal. Eu agradeço aí por quem está assistindo, quem está acompanhando essa série de vídeos. Agradeço muito mesmo. E é isso, até mais, até a próxima semana. Obrigado, pessoal.